Olá, bom dia pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Alessio da Intecnologia e hoje nós inauguramos uma nova fase onde a gente vai fazer um podcast da IN, chamado PodIN. E temos a honra, né, para esse primeiro podcast, de tratar um assunto bem relevante para nós, que é o MDR, juntamente com um parceiro extremamente estratégico, que é a Sophos, né? E para esse bate-papo, eu trago comigo aqui o Daniel Diniz, que é o nosso TAI, né, o gerente de território que acompanha em tecnologia, e o Country Manager da Sophos, o André Carneiro, e também enriquecendo vocês, trazendo a experiência de usar os produtos Sophos e usar as soluções de MDR da Sophos, o Jonathan da VB Alimentos, né? Gostaria que cada um se apresentasse aqui um pouquinho, falasse um pouquinho da sua trajetória, para a gente adentrar e falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o MDR. Daniel? Obrigado, Alessio. Obrigado, In. Muito sucesso para vocês nesse podcast. Obrigado ao Jonathan aí, nosso convidado. Hoje a VB é um grande parceiro da IN e da Sophos também. Eu sou o Daniel Diniz, hoje eu cuido, né, de toda a região centro-oeste, na parte comercial. Já tenho aí quase 8 anos de casa, vim da parte de engenharia, hoje estou na área de vendas, né? E agora a gente traz, junto com os nossos parceiros, essa grande novidade de trazer o nosso comprometimento de empresa, de fabricante de soluções de cibersegurança como serviço, né? Então, hoje a gente vai detalhar um pouco dessa nossa estratégia, de quais são os conceitos de uma solução de MDR e poder, né, adentrar no dia a dia dos nossos clientes com o uso realmente efetivo dos nossos serviços junto com os nossos parceiros. Muito obrigado, muito sucesso aí no PodIN. Obrigado. André? Prazer, sou André Carneiro, sou Country Manager na Sophos do Brasil, tenho 10 anos de Sophos, 25 anos de mercado de segurança da informação, né? Sou velho já. Bom tempo. Um bom tempo aí de incidentes e revoluções aí como é que anda o mercado, né? Obrigado pelo convite, obrigado, Jonathan, pela participação. Alessio, aí, sucesso aí nesse podinho aí, sendo a primeira edição aí, que venham muito outras aí para agregar valor para todo mundo, né? Isso aí. Jonathan? Bacana. Bom dia a todos. Obrigado, Alessio Opa. e time da Sophos pelo convite. Estou na VB Alimentos há 8 anos e pouco. Minha experiência de mercado aí passa de 14 anos trabalhando com tecnologia. Então, temos muito a contribuir e muito a aprender com todo mundo no mercado. E tenho certeza que esse podcast vai ajudar muito a pessoas indecisas que estão no mercado, buscando alguma segurança e por muitas vezes se sente inseguro de conhecer uma ferramenta nova, conhecer um mercado novo. Estamos aqui com parceiros extremamente maduros e conscientes, sabem muito bem o que fazem e estão com um produto muito bom, de ponta de mercado, e tem uma postura profissional e um tempo de resposta adequado com o que as empresas estão buscando. Bacana, obrigado, Jonathan. Bom, pessoal, MDR, né? MDR é um termo novo do mercado, né? E a Sophos, ela é bastante inovadora e tem uma vanguarda muito grande, né? Tratando aí de cibersegurança, né? Para isso, eu queria que o André pudesse contar um pouquinho dessa trajetória, né, de companhia da Sophos, né? Como a Sophos nasceu e vem se posicionando e até trazendo aí uma evolução, né, do que a Sophos vem proporcionando nesses quase 40 anos, né, de Sophos, né? Para compartilhar com o nosso público aí, para entender e conhecer um pouquinho mais. Legal. A Sophos começou em 85 na Inglaterra, né? Então ela tinha uma parte, ela era muito voltada para a parte endpoint no começo, então começou com uma empresa garagem mesmo que a gente chama, né? Então tinha 2 pessoas desenvolvendo um produto e começou a linha de proteção de endpoint antivírus, né? Em 1985, né? Já era nascido, né? Óbvio, né? Então eu sei como é que funcionava. E foi bacana, né? A empresa ela foi evoluindo e com foco muito em adoção de tecnologias inovadoras e muito fortes para poder propiciar segurança para os clientes, né? Pra você ter uma ideia, em 2016, eu já estava na Sophos ali, ela criou o que a gente chama de Sophos Central, né? Ali começava a conversa de IA, né? Tão famosa hoje em dia ali, todo mundo conversando sobre inteligência artificial, como é que isso vai entrar nos produtos, na segurança. Ela já bolou uma estratégia de colocar uma solução em nuvem, né? Então, usar a nuvem em benefício próprio para poder gerar uma solução. E aí ela criou esse Sophos Central, onde ele é a base hoje da evolução que ele tem até chegar no MDR, né? Então, o mercado ele começou ali com uma solução de endpoint de nuvem, né? Tirando o on-premise, que a gente chama, né? Então, não tinha mais o banco de dados, não tinha mais a gerência centralizada sendo instalada na empresa, era feita por nuvem, né?
E ali começou essa atualização automática, a usar uma rede neural de inteligência no endpoint. Então, realmente teve uma evolução muito grande e um ganho muito grande quando quando trocou essa tecnologia, né? E ali o mercado foi criando as siglas, as técnicas para poder aumentar as defesas, né? Então, e bem rapidamente ali, né? Hoje é bem famoso, aí todo mundo consegue escutar sobre EDR, né? O que é o EDR? Detecção e resposta para endpoint, né? Então começou a ter o uso do antivírus também para responder incidentes, detectar incidentes e responder muito forte. Dali o mercado já partiu para uma outra linha chamada XDR, é o Extended Detection Response, né? Detecção e resposta estendida, né? O que é isso, né? Além do endpoint, outros componentes também vão participar da detecção e resposta, por exemplo, um firewall, uma nuvem, uma autenticação, uma identidade, ele vai também propiciar esse tipo de tecnologia, né? Nesses dois casos, é fundamental que as empresas tenham uma gestão sobre a ferramenta. Não adianta nada você ter EDR e XDR se você não tem uma equipe operacional que toma conta do produto, né? Então, o que o mercado enxergou, né? Que a Sophos enxergou muito bem ali, mais ou menos 3 anos, 4 anos atrás ali, né? A necessidade de colocar uma contribuição de uma gestão nessas ferramentas para poder o cliente também ter uma proteção mais efetiva 24/7 de verdade e sendo efetivamente com autoconhecimento, né? Aí volta uma IA generativa, onde esse operador de MDR, ele pega aquele dado, aquele volume de dados que um XDR ou um EDR gera e começa a correlacionar evento e fazer uma proteção muito forte em cima daquele evento, né? Então a gente coloca lá 8 data centers do mundo inteiro, 24/7, com especialistas, que eles vão correlacionar isso muito rápido, fazer uma investigação em termos de incidentes e resposta muito forte na empresa, para garantir que ela não sofra um incidente, que ela tenha uma melhoria também na parte dela também de maturidade de segurança, né? Então o MDR vem muito nessa linha, né? De ser uma gestão compartilhada, é um mercado aí muito forte para os próximos anos também. Ah, bacana. Você falou uma coisa interessante aí, né? Que essa questão da gestão compartilhada, né? E, e isso, cada vez mais, né? A gente percebe que esse mercado nosso de cibersegurança, cada vez mais é complexo você reter e treinar pessoal, né? Para isso, Daniel, eu queria que você trouxesse aí uma abordagem, né? Sobre como é tranquilo, né? Para o cliente que opte por adoção do nosso MDR, né? Do MDR, da Sophos, quais são os ganhos que ele pode ter, como tem a facilidade, né? E também explorasse um pouquinho mais a questão de ter outras soluções integradas Sim. também dentro desse nosso data lake, né? Acho que é bacana a gente. O desafio hoje de você ter um profissional olhando uma solução, independente do tipo que ela seja, é muito complexo, é muito caro e está sendo muito difícil para as empresas conseguirem, né, ter esse dinamismo de pessoas ali realmente entregando, né, uma efetividade de serviço. Porque a gente tem hoje muitas empresas que são muitos profissionais, mas elas acabam sendo generalistas. A gente não tem uma pessoa só de cyber, a gente não tem uma pessoa só de infra, eu não tenho uma pessoa que está fazendo um thread análise interno. Então isso acaba se tornando complexo. E a gente sempre fala o seguinte, olha, a ferramenta, ela teve uma evolução fantástica, porque ela deixou de ser uma ferramenta que simplesmente gera um alerta que detectou e bloqueou um ransomware. Isso é o core, ela tem que fazer isso, né? Esse é o principal papel do antivírus, por exemplo. Com a evolução do EDR, do XDR, a gente está mostrando o que um alerta pode ter interferido numa máquina, com a extensão, né, com o XDR, a gente está mostrando os caminhos que aquele incidente percorreu até se tornar uma ameaça interna no endpoint, no servidor. E aí, a Sophos, como por essa plataforma que a gente tem em nuvem, a gente começou a perceber que os alertas, mesmo a gente tendo eficiência de detecção e bloqueio, eles não estavam sendo interrompidos. Eles continuavam acontecendo ao longo dos dias e semanas e etc. Por quê? Porque a inteligência operacional que o produto já ofertava, eu não tinha um serviço atrás do meu cliente para ele entender aquilo que a gente entregava para ele corrigir as brechas e tomar uma ação de resposta para sanar aquele incidente de vez. Com isso veio o surgimento, né, do MDR. E aí o que é diferente do MDR da Sophos versus, né, um serviço de SOC tradicional que a gente vê muito hoje no mercado? É a eficiência realmente de entrega de resposta. Por quê? A gente hoje tem presença em mais de 150 países, com mais de 100 milhões de ativos protegidos com as nossas soluções de antivírus. Então, toda empresa de cibersegurança ela precisa ter uma inteligência operacional muito forte, até mesmo para entregar resultado em seu produto ali que está sendo implementado e etc.
E quando a gente traz isso para o lado de serviço, eles caminham lado a lado, né? Então, hoje, o nosso centro de inteligência, que é o Sophos Labs, que desenvolve e cria novas tecnologias, ele está praticamente ao lado do nosso time de MDR. Então, se a gente detecta novas técnicas, novas funcionalidades de exploração de vulnerabilidades, novas tentativas de range, novos grupos surgindo no mercado de atacantes, a gente retroalimenta o nosso time de serviço, nossa operação, para já entender esse comportamento ali num tempo muito mais rápido do que um SOC tradicional que faz a junção de várias ferramentas e pessoas para te entregar um resultado, né? Então, essa capilaridade e ter isso em grande escala, hoje que é o grande diferencial do MDR, porque eu tenho 8 centros de operações trabalhando 24 horas por dia, com mais de 500 funcionários ali à disposição, que vão conseguir identificar e responder um incidente de qualquer tipo que ele for, né? E essa trajetória ela não começou de agora, né? A gente já lançou, a gente já tinha dentro do nosso ecossistema toda essa parte de integração de serviço com as nossas soluções. Então, o cliente tinha um Firewall Sophos, um Endpoint Sophos, um antivírus Sophos, faltava para ele o braço técnico, o operacional 24/7. A gente tinha isso já há muitos anos atrás, né? Só que a visão nossa, ela não pode ficar limitada só ao que o cliente tenha da Sophos. A gente sabe que o mercado ele tem muitas outras funcionalidades que às vezes o cliente já tem investido ali dentro, e a ideia nossa sempre foi entregar o quê? Resultado de serviço, né? E um ponto muito forte que a gente tem hoje é essas integrações. Então hoje a Sophos ela se coloca à disposição dos nossos clientes independente da marca que ele está utilizando, né? Claro, tem as marcas que são as tradicionais, né? Então, tendo um escopo de inteligência operacional que a gente consiga entregar um serviço, a gente vai atuar, né? Respeitando o investimento do cliente, trazendo para eles ali uma eficiência operacional, né, muito maior com o que já tem dentro de casa. E uma facilidade muito grande, né? Que a gente consegue ter essas integrações com a maioria desses players hoje de mercado via API, né, nativo, né, que é algo simplório, conexão dessas APIs, isso já vai dentro do nosso data lake para ser alimentado para todo esse ecossistema que nós temos lá dentro do Sophos Central. Aquilo que não tem API, a gente consegue colocar alguns conectores, né, isso. que eles vão buscar essas informações e alimentar tudo isso aí para nós, né. Então, assim, é uma facilidade que nós temos ali no ambiente do cliente, e isso contribui para a próxima pergunta também, né, Jonathan? Trazendo aí para você, eu queria que você trouxesse para nós aqui e contasse um pouquinho de como foi a implementação dessa solução, né, do MDR dentro do ambiente da VB, se isso foi algo complexo, se isso foi algo transacional, bem tranquilo, que a Sophos tem até um lema, né, antigo, né, que é segurança simples, né? Simple. Isso, né? Que eu acho que é importante também isso, né? Porque algumas empresas têm ali, os gestores, uma certa receio, né? E compreendo também, por ter a mudança, né? Então, de troca de alguma solução. Então, queria que você trouxesse um pouquinho aí como é que foi sua experiência nesse momento de... Acho que é bom também falar um pouquinho da dor, né? Da O que dor, que era né? a dor, o que Antes, você né? Como é que era antes do ambiente, as né? expectativas e... Começar primeiro o porquê do Sophos, né? Isso. Isso. Porquê de ter uma escolha de uma ferramenta que fosse para ajudar o TI e não para sobrecarregar o time da VB. O primeiro desafio foi ter uma ferramenta com suporte 24 horas. Uhum. Hoje a operação da empresa ela é 24/7, segunda a segunda, ela não para. Então, quando está parada a indústria, está operando um CD. Quando está parado um CD, tem uma força de venda, tem uma indústria. A máquina da empresa não para em momento nenhum. Então, o primeiro desafio foi ter uma ferramenta 24/7 que não fosse onerar o time do TI interno. Uhum. Então, o primeiro desafio foi ter uma ferramenta que suportasse isso e uma empresa por trás que, de fato, tivesse especialista e não fosse simplesmente um SOC tradicional que o tempo de resposta é de 30, 40, 50 minutos para detectar e para resolver 2, 3, 4 horas. Infelizmente, nesse tempo, o hacker está estudando muito mais do que qualquer pessoa normal esteja, e sim, nesse tempo todo ele já fez um regaço entre parênteses dentro da companhia. Isso. O desafio foi colocado na ponta e foi apresentado para a Win Tecnologia, onde que a Win, de forma estratégica, apresentou o time da Sophos,
fez uma POC, uma apresentação da ferramenta, e de lá para cá a decisão foi fácil de ser tomada, porque a gente entendeu que nele teria tudo que a gente buscava, tempo de resposta, escala, monitoramento, tudo que a empresa não tinha até aquele primeiro momento. Com a ferramenta da Sophos a gente atendeu de forma gradual, a implementação se estendeu aí em 2 semanas, a gente implementou em todas as máquinas do parque. Hoje o parque passa de 300 máquinas, tendo um tempo de resposta extremamente rápido. E de lá para cá, não podemos falar que foi só maravilhas. Claro, você tem o contragolpe, que é os usuários. Eu acessava tal site, agora não acesso mais. Porque a política de TI da VB deu uma maturidade maior do que ela tinha antes. Então, o que o André trouxe no início, quando apresentou a Sophos nessa questão de maturidade, foi o que o TI também estava buscando. Dar um passo a mais na maturidade do departamento. E a Sophos veio e entregou tudo isso num bom custo-benefício, numa entrega eficiente, com uma equipe extremamente dedicada, e o tempo de resposta foi o ponto principal aí de tomada de decisão do player A, player B, comparado com a Sophos, foi o campeão nessa decisão aí. Legal. Uma coisa que é bacana também, assim, logo que a empresa começa a colocar um MDR, né? Aí é um caso mais interno Sophos, mas é bom de publicar, né? A gente faz um assessment nesse ambiente, né? Então, assim, ele vê quais são os pontos de falha que existia no ambiente, faz o fechamento daqueles pontos de falha e começa uma operação redonda para poder garantir uma segurança e não ter o trabalho também de manter isso bem forte para a empresa, né? Então tem esse ganho muito forte também, né? Como é que você passou por isso ali? É engraçado falar isso, André, porque na implantação do Sophos a gente teve problema com o próprio time de TI, a equipe de desenvolvimento, que utilizava ferramentas lá para integrar, para realizar seus testes, os desenvolvimento, integrações, e o Sophos começou a barrar aquilo ali. Sim. Porque ele ia lá no registro do Windows e alterava, e o Sophos identificava que aquilo não era uma ferramenta padrão, que estava alterando o que não deveria ser alterado. E o Sophos, de forma proativa, foi lá, parava, mandava e-mail, ligava, e mesmo assim tentava, o usuário tentava, até que a Sophos chegou um momento e falou, isso aqui eu não vou liberar, vou cortar, trancou, até que a gente conseguiu montar um plano de ação. A Sophos detalhou no e-mail tudo o que aconteceu, qual que era a ferramenta, qual que era o registro, o que ela estava tentando alterar, trouxe numa documentação 100% em inglês, claro, é uma ferramenta que ela é igual o André explicou, ela não é uma ferramenta brasileira, mas é uma ferramenta que está pronta para nos atender dentro do Brasil e fora do Brasil. Tá olhando o mercado realmente como ele é. Isso é muito importante, porque mostra que, independente do que está se passando dentro de uma estação do servidor, existe realmente uma inteligência operacional muito forte para identificar aquilo. Então, time de desenvolvimento, a gente sempre fala, por exemplo, que a parte de compilação de código, e se ela não tem um crivo ali de segurança também para essa parte de DevSecOps, acaba que quando ele é compilado, mesmo que seja por uma finalidade boa da empresa, né? Ele traz ali com aquela execução familiaridade de malwares. Então, alguém olhando e investigando isso ajuda a gente ter realmente uma certeza que, pelo dinamismo da empresa, pela parte de desenvolvimento, pela parte de nuvem, etc., tem alguém realmente capacitado para identificar aquele comportamento e te trazer um detalhamento de uma resposta. Isso é tão importante porque ele serve tanto para a nossa parte interna de desenvolvimento e até de fornecedores. Porque às vezes um fornecedor vem e te entrega um produto para tal finalidade dentro das empresas que também não passou pelo desenvolvimento seguro. E às vezes uma aplicação que a gente acha que é legítima, ela pode ser uma brecha. Pode ser uma brecha para o atacante. Né? Pode ser uma brecha. E é um ponto importante você falar isso, porque quando a gente vai para o mercado de desenvolvimento, se você começa a querer ter tudo isso dentro do seu time interno, que um dia você tem mais gente no TI, cuidando do técnico, do que no restante da empresa, e você deixando do TI, tá no estratégia da empresa, tá no negócio, tá fomentando a receita, o ganho, eficiência operacional da companhia, e focando no que você tem ferramenta no mercado aqui pronta para te atender com todos os especialistas e com um nicho de mercado que eu levo muito para o TI. Se nós está passando isso hoje, alguém passou lá atrás. Sim. Então, se alguém passou lá atrás, vamos trazer quem já passou por isso e colocar na mão deles, porque eles são muito mais especialistas que a gente. Sim. Então, o foco de atuação da Sophos é muito mais abrangente que se eu tivesse um time inteiro lá de
15, 20 pessoas em segurança, mesmo assim não ia ter a mesma capacidade de resposta e principalmente no tempo de resposta que a Sophos tem, né? Você ia ter uma dependência sempre de algo, né? Então, Isso. a inteligência operacional sua, ela vai estar limitada a 15 pessoas, não a uma rede global de 100 milhões de dispositivos, de vários equipamentos de firewall, etc. Então, você teria que consumir isso de alguém. Você teria que ter dentro da tua equipe uma threat intel contratada de alguém. Sim. E dentro do nosso conceito de serviço, a gente já tem isso e a gente já tá. entrega. Então, serve de dois lados, até mesmo de um ponto de você estar passando por um incidente e a gente já atuar de forma ali proativa e responder a ele, ou você ter alguma dúvida. Aí você pode consumir também o nosso time, né, de especialistas sobre dúvidas, sobre, cara, eu preciso investigar, tu acha que tem uma coisa suspeita. Você pode usar a gente para fazer isso, né? Então é uma via de mão dupla. Não é simplesmente instalar uma ferramenta e ficar com um 0800 de suporte. Esse é o suporte de produto. A parte operacional de entrega de serviço, ela é realmente proativa. Então, em muitos dos casos, a gente entra em contato, avisa você que está acontecendo um incidente, mas a gente já está ali tomando as medidas, né, de resolução. Então, é esse dinamismo, às vezes, que a gente vê muitas empresas que contratam SOCs tradicionais, são montados com ferramentas e tem toda essa dificuldade de entrega, porque falha realmente o tempo de resposta. E ele hoje é crucial, né? Se é uma empresa que fatura, sei lá, 1 milhão por dia parar 1 hora, é um prejuízo muito grande, Sim. né? Então, a ideia sempre é não deixar o negócio parar. E é um ponto importante, você comentou, a gente vê muito mercado agora acabando com 6x1. Isso aí é uma outra Vai discussão. 4-3, ninguém sabe, vai para 4x3, a gente não 4-3. sabe como é que vai virar isso aí o mercado. Mas quando você coloca pessoas trabalhando 24/7, você não consegue ter a mesma gestão de uma pessoa que está à noite, sem você conseguir acompanhar ela, se de fato ela está olhando o log, se ela está de fato monitorando, se de fato ela está fazendo o que ela foi contratada para fazer, ou simplesmente ela está fazendo outras atividades enquanto a máquina está girando, Sim. né? Então, enquanto você tem uma ferramenta aí monitorando tudo que está acontecendo naquela máquina, você ganha uma eficiência gigantesca, você reduz custo com mão de obra, você não precisa ter uma pessoa 24/7, ter um time programado para trabalhar 24/7. E sim, você tem um time que é muito bem ser comentado, né? Tá em todos os cantos do mundo, com todos os firewalls, com todos os tipos de ataque, avançando muito mais do que a gente conseguia avançar se fosse só um time interno, Sim. né? E o conhecimento é importante, né, dessa ferramenta, né? Porque cada vez mais fica mais difícil o ataque, né? Cada vez mais tem que ter conhecimento, entender como é que ele funciona, correlacionar o evento. Então, você pega agnóstico e vem vários vetores aí de informação, com log, com informação. Como é que eu correlaciono isso, identifico isso, faço que seja um ataque novo? Como é que um analista ele conseguiria absorver esse conhecimento todo sozinho, né? Muito difícil, praticamente até impossível ali, né? Até falo bastante em palestra, eu trabalho 25 anos com segurança, né? Eu sei implantar firewall, proxy, configuração, levantar um load balance, fazer várias instalações, mas eu não sei ver um log de incidente detalhadamente. Eu tenho 25 anos de experiência na área, mas eu não consigo ver uma trilha de log e falar, aqui é o ataque tipo X, aqui é o tipo Y, tipo Y. Então, a própria ferramenta, você deve sentir isso no dia a dia, né? Ela acaba até contribuindo para que sua equipe entenda melhor o ataque, entenda melhor o incidente, de onde está originando, o que está formando, qual que é a causa raiz, o que levou aquele acontecimento, como é que ele foi estancado e eliminado da sua rede, né? Então, é muito importante também essa parte também de transferir conhecimento para as pessoas também dos ataques novos, né? Com certeza, porque você reduz, né? Igual você comentou, o analista sozinho nunca vai conseguir acompanhar o que um time de especialista inteiro. E você tem uma outra vantagem quando você tem uma solução dessa. Quem te dá suporte, quem te liga é o fabricante. Quando você coloca um SOC, você tem lá vários tipos de CIEM diferentes no mercado, mas o seu SOC nunca vai ser com o fabricante daquele CIEM. Então, e quando você tem o SOC sendo monitorado ali, o MDR, com o próprio desenvolvedor, ele tá lá. O time que desenvolveu é o time que vai te dar suporte, é o time que vai te ligar, é o time que, se subir a escala, você já tá tudo dentro da mesma ferramenta, dentro da mesma empresa, dentro da mesma equipe. Então, você tem uma agilidade, o tempo de resposta para a resolução de um possível ataque é rápido e também para uma melhoria da ferramenta também é rápido. Esse é o comprometimento, né? O teu problema, o teu incidente, ele é o meu incidente também. Eu, como fabricante, né, e
SLAs que a gente entrega para os nossos clientes, que são muito agressivos, é um problema nosso. Então, igual o André falou, né? A gente faz uma análise de postura de segurança do seu ambiente, né? Simplesmente está ali a ferramenta e estou ali do outro lado olhando. Não. A ideia sempre é deixar o seu ambiente cada vez mais maduro com aonde a gente tem a visão. Por isso que as integrações são bem importantes. E feito isso, se eu tenho, né, um ambiente sanitizado, menos incidentes acontecendo, quando acontecer algo grave, cara, automaticamente já vai soar todos os alertas dentro do nosso time de operações para investigar e atuar, né? Então, esse também é um detalhe muito importante da gente ter, por isso que a gente tem muita velocidade, porque a gente faz realmente uma sanitização, coloca o seu ambiente em boas práticas, porque a superfície de ataque que pode acontecer, ela está muito mais reduzida, né? Então, quando realmente for acontecer algo grave, aí a gente vai estar ali tendo uma visão muito mais clara e realmente atuando de forma efetiva com agilidade. Outro ponto também que é bacana também, no momento do ataque, né, a gente tem a resposta ao incidente, né, e a gente já conseguir neutralizar isso também. Sim, né, claro. Que é o grande desafio hoje dessas companhias, né, com SOCs tradicionais, você está sendo atacado, né, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Eu Sempre sento e chora. choro, você pode Mas o que eu rezar e tenho que fazer, chorar ao né? mesmo tempo, então é bem complexo. Agora com o MDR não. Peraí, tô tranquilo, né? Eu vou receber aquela ligação, às vezes, no final de semana, às 3 da manhã, né? Fala assim, olha, você foi atacado e eu consegui parar esse ataque e consegui aí voltar à operação de você. A né? gente vê isso muito no mercado, né? Então, fui atacado e agora o que eu faço? Isso. Né? Inclusive, é tema de várias palestras, de muitas empresas. A Sophos tem isso, né? Se é um cliente não Sophos e ele está passando por um ataque, a gente tem uma equipe que chama de Rapid Response, que a gente faz uma chamada com um cliente que está sendo afetado ali, desenha para ele o que é o projeto, manda para ele o valor e ele já contrata, a gente vai atuar até em 2 horas. A gente vai sanitizar esse ambiente, vai parar os ataques, vai instalar as nossas ferramentas, vai fazer essa análise de segurança para deixar ele ali num período tranquilo, restabelecido, até mesmo para ele definir quais são as estratégias dele de segurança. Então a gente já tem isso dentro de casa. E todo o nosso cliente de MDA, o time também já está incluído. Já está incluído, né? Um componente então, já incluído. Se eu tenho um problema, você vai ter a equipe para responder isso. O que vale a pena também, assim, e como a gente usa compartilhamento, né? Então, hoje, pra você ter uma ideia, a Sophos é o número 1 no mundo em número de clientes de MDR, já com 25 mil clientes, né? Então, aquela inteligência de 25 mil clientes, ela é compartilhada o tempo inteiro, né? Então, se eu vi um incidente acontecendo na Europa, putz, aconteceu o mesmo caso no Brasil, como é que eu vou tratar? Aquilo já está naquela malha de inteligência nossa, a gente já tem o estudo, o processo em cima desse serviço, em cima dele, e passa para aquele ataque rapidamente, como é que ele vai resolver, né? No caso, até é legal todo mundo saber, assim, no caso, por exemplo, mas imagina que é um incidente nunca visto antes, né? Aconteceu no Brasil, primeira vez, vão atacar uma empresa, como é que atua, né? Essa equipe de Rapid Response é a mesma equipe de terceiro nível do MDR. Então, eles vão entrar nesse incidente, fazer a limpeza, a remoção, esse processo, são 25 pessoas ali de alto nível, a gente tem internamente na empresa, que eles fazem uma análise, levam para uma pesquisa, desenvolvimento, tiram aquele incidente, trazem para essa inteligência nossa ali dentro e compartilham com os clientes para todo mundo estar no minuto seguinte ali, sabendo como é que se defende se um ataque desse rolar na empresa, né? Então, isso é um fator também bem importante aí de compartilhamento também de informações, né? Por isso que faz o serviço também ser muito ágil, né? André, bacana a questão do Rapid Response. E tem um outro ponto também que eu acho que a gente tem que lembrar aqui também, né? Que cai dentro um pouquinho também das integrações, né? Que hoje, no momento que você toma um ataque de ransomware, né? Os atacantes eles vão explorar algumas vulnerabilidades, as principais delas são os backups, né? Então, e a gente viu recentemente aí a Sophos anunciando aí várias parcerias trazendo novos players de backups, né? Não só backups, né? Como também agora também na parte de vulnerabilidade. Traz um pouquinho para nós aqui algumas informações, né? Como que a Sophos tem se posicionado quanto a isso, né? Que isso faz parte também dessa estratégia de defesa que nós temos junto hoje também. A gente usa um conceito de ser agnóstico de marca, né? Então, o que é isso, né?
a gente preservar o investimento do cliente que ele tem em outros setores, né? Então, por exemplo, como você falou, por exemplo, na parte de backup, a gente tem a Acronis, tem a Veeam, por exemplo, uma parceria com eles para monitoração do backup em termos de segurança, né? Ah, mas por que eu tenho que monitorar meu backup? Qual que é a importância disso, né? Você tem uma ideia aí, o Brasil, a gente faz uma pesquisa há 5 anos aí no mercado, o Brasil, ele é o número 1 de pagamento de resgate do mundo, com 58% do pagamento. O Japão tem 14% de pagamento, pra você ter uma ideia, é o menor. Então, o Brasil é um pagador de resgate. Já é o primeiro ponto que o atacante olha. Pô, se quem paga resgate, eu vou atrás do cara que tá pagando, né? Então, eu vou para cima de um brasileiro, é muito mais fácil que em cima de um japonês poder fazer um incidente. E quando ele faz esse incidente, 94% dos ataques estão buscando backup. Porque ele sabe, se ele destruir um backup de uma empresa, a chance dele ter o êxito de um pagamento é muito maior também, né? Então, a gente começou a identificar vários vetores da rede que eram necessários para compor o XDR, para poder alimentar esse ecossistema. Então, o que acontece hoje? Qualquer endpoint, qualquer fabricante que tenha pelo menos um EDR, essa equipe de MDR pode gerenciar também. Mesmo não Sophos. Qualquer firewall de qualquer fabricante, a gente tem lá o poder também de fazer a indexação para o Data Lake e gerenciar ele. Ah, quero gerenciar um F5, um AF da F5, também temos conexão com ele. Conexões de rede ali, tem várias ferramentas ali, Dark3, Zscaler, a gente também gerencia essa ferramenta se a empresa estiver no ambiente dela interno. A parte também de nuvem públicas ali dentro, a gente pode indexar. Identidade também está indexando a identidade das máquinas, dos usuários. E principalmente um fator bem importante que é a parte Microsoft, né? Então, a gente também indexa até gratuitamente no MDR, toda a linha de Microsoft, qualquer licenciamento Microsoft, poder indexar a parte do Windows Security de desktop e servidores, né? Ou seja, quanto mais dados eu informar para o operador, mais dado a nossa ferramenta ela correlaciona. A gente tem lá múltiplas ferramentas por trás, além de usar o próprio XDR, a gente tem outras ferramentas que alimentando essa inteligência de correlação de eventos ali dentro. Então, quanto maior essa malha, maior a gente colocar, a gente tem mais êxito de proteger a rede do cliente também, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente garante aí um seguro de $1 milhão contra incidente também, então para mostrar a força do serviço, né? A gente espera nunca utilizar, acho que não usou nenhuma vez até agora ali, mas é uma garantia também que o cliente tem se ele está aderente aos chamados, se ele está realmente olhando a rede, está fechando o que está sendo solicitado, ele está compliance com o MDR, ele tem uma segurança por trás ali de $1 milhão ali contra incidente também de ocorrer um problema. As integrações elas são muito importantes porque quanto maior for a visão do nosso time, a gente começa a já pontuar as brechas que podem estar acontecendo. Então, quando você tem hoje uma máquina simplesmente com MDA, vai funcionar perfeitamente, porque a gente vai estar ali tratando realmente no endpoint, no servidor, né, o incidente em si. Desde a cadeia do ataque, do acesso inicial, da escalação no privilégio, da tentativa de exploração de vulnerabilidade, etc. Isso a gente vai tratar dentro do conjunto de servidores e endpoints protegidos. Se a gente tem a visão acima de um firewall, de uma solução de e-mail da Microsoft, a gente começa a enriquecer esse serviço para mitigar no acesso inicial de um firewall que está permitindo, por exemplo, uma máquina ir buscar um comando de controle na internet, né, uma exploração de vulnerabilidade que tem lá, por exemplo, que acontece muitas vezes nos firewalls que os clientes não atualizam, e aí através dele ele consegue, sei lá, explorar a vulnerabilidade e pegar a senha de administrador. Então isso está acontecendo e diariamente a gente vê. Então se a gente tem essa visão ampliada, olha, o teu investimento que você gastou lá no teu firewall, no teu próprio Microsoft ou na Google, que é muito, muito alto muitas vezes, né, a gente começa a tratá-lo também. Fala, olha, você tem um produto que às vezes ele não é ruim, né, às vezes ele está mal configurado, ou ele está ali com a vulnerabilidade já conhecida e não foi aplicado o patch de correção. Então vamos atuar para isso, né, para corrigir e para preservar o que você investiu, né? Então essa visão ampliada, ela vai ajudar a realmente restabelecer ali, né, o produto que está sendo usado, né, as boas práticas que estão surgindo, né, de acordo com a mudança dos incidentes que acontecem no mundo inteiro, e você tem a garantia de que você investiu e está sendo muito bem utilizado. Bacana, bacana. Então, vamos falar um pouquinho agora de mercado, né? Acho que é bastante, a gente falou tecnicamente um pouco mais de produto, agora é legal a gente falar um pouquinho de mercado. Sim. E a gente percebe, né, trabalhando aí com alguns indicadores de Gartner e também de IDC, principalmente IDC, né, tem se mudado um pouco mais esse mercado de cibersegurança, né, principalmente agora com a parte de serviço com MDR, né.
André, consegue trazer alguns números para nós, né, para entender como vai ser a evolução desse mercado, onde a Sophos está se posicionando, né? Também trazendo aí, trazer para vocês também, a Sophos acaba de anunciar aí a aquisição de um player muito grande, né, que é a SecurityWorks, para dentro da Sophos agora, que é o segundo, se eu não me engano, o segundo player de MDR, né? Fala um pouquinho como que está sendo isso e para o final também vamos falar sobre o uso de IA, né, generativa dentro dessas soluções aí, o que é o futuro para isso aí também, que é um tema também que bastante evidente aí. Então, bacana. Então, como é que está o mercado, né? A segurança, ela é o último, diria assim, mercado que ele entendeu que ele tem que fazer prestação de serviço para cliente. Então, você pegar a rede, infraestrutura, nuvem, já está praticando isso há muito tempo, né? Sim. A segurança demorou um pouquinho mais para chegar nesse processo, mas ela começa a entrar na era da cibersegurança como serviço, né? É uma realidade que tem dentro do mercado, né? Pra você ter uma ideia, hoje o mercado de segurança, eu pegar Firewall, Endpoint, e-mail, servidores, MDR, na América Latina gira de 1,2 bi por ano de dólares de valor, né? Uhum. O Brasil aí é 40% desse mercado, aí, quase meio bilhão aí de dólares por ano nesse mercado. Nos próximos 4 anos, só o mercado de MDR vai ser maior que o mercado atual de segurança. Somente a parte de serviço de segurança ela vai crescer muito nos próximos anos na América Latina e no Brasil, em relação à adoção cada vez maior do cliente em ter uma proteção maior, colocando também essa contribuição fabricante e canal cliente junto ali para poder defender uma rede, né? E por que é isso, né? Não é porque é uma invenção, né? É uma real necessidade. Se pegar qualquer empresa de qualquer setor, de qualquer tamanho, a parte de gestão, de operação, ela é fraca. Brasil e fora do Brasil. É muito difícil você controlar um ambiente e gerenciar ele 24/7, né? E cada vez mais, até citou o Jonathan aqui, putz, a minha empresa é 24/7, minha empresa não para, minha empresa, ela continua, ela não apaga a luz, né? Ela fica o ano inteiro com a luz ligada ali. Ela tá produzindo o tempo inteiro, ela tem coisa para fazer o dia inteiro, 24 horas por dia. Putz, e como é difícil você manter um ambiente 24/7 de produção, imagina como é difícil você manter na parte de segurança também isso, né? Então, os serviços, eles estão vindo muito forte nesse mercado, ele está transformação muito grande, né? Aí foi muito feliz a Sophos nessa parte, porque aconteceu, na hora, não é fácil você montar uma estrutura dessa do dia para a noite também. Sim. Ela começa em 2016, ela faz um data lake, ela começa a colocar uma estrutura para poder suportar um ambiente desse, ter uma rede neural de inteligência por trás e pegou a liderança do mercado bem rapidamente ali, global. Putz, 25 mil clientes não é fácil você colocar de um dia para a noite. Aí, para ajudar bastante, ela olhou para o lado ali e falou, quem que é o segundo colocado? Putz, tem uma tal de SecurityWorks que faz ainda MDR para OT, que é uma linha que a gente não faz. Ela ainda usa uma linha de OT, onde tem dispositivos que não podem instalar um endpoint, fábrica, hospitais, várias linhas ali que tem equipamentos que tem que ser protegidos também. Eles têm uma especialização muito forte nessa área também, eles têm, né? Então, pra você ter uma ideia, hoje eles têm 9 mil clientes globais aí no mundo inteiro, né? Inclusive alguns no Brasil também bem fortes. Nós estamos juntando os dois, falando de 34 mil clientes e já vão começar a entrar no MDR da Sophos nesse ano, né? Então, a gente está buscando estrategicamente um posicionamento muito forte nesse mercado de detecção e resposta. Eu diria hoje, sem sombra de dúvidas, a primeira empresa, a maior empresa do mundo hoje em detecção e resposta é a Sophos, com a linha de MDR que está trazendo para o cliente, né? E não importa o tamanho do cliente. É uma dúvida que muita gente tem também, assim. Mas a minha empresa é pequena, eu tenho 20 funcionários. Acima de 10 pessoas, você não consegue gerenciar 10 máquinas. E você vai ter incidente, você tem risco de ransomware, você tem servidor, você tem serviço. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem 10 funcionários e 150 máquinas, servidores, né? Ele tomou um ransomware nos 150 servidores dele, travou toda a estrutura da empresa. O coração da empresa, ele morreu. O cara entrou em desespero, a gente atuou, conseguiu limpar, fazer a limpeza da rede dele. E você vê assim, era um negócio com 15 funcionários, 200 servidores praticamente ali dentro, foi atacado. E aí, como é que esse cara faz? Quebra, continua, para o mercado, não tem gerência. Então, é bem importante saber que qualquer tamanho de empresa, ela pode aderir também a um serviço desse, né? É uma outra parte muito forte que a Sophos faz ali, de trazer realmente essa inovação de segurança para qualquer tamanho de empresa e qualquer tipo de ramo atuando, ele tem que ter essa preocupação de modernizar o operacional, né? Eu conheço empresas, por exemplo, que ela tem 30 pessoas que trabalham, mas ela cuida do fundo, né, bilionário de outras cooperativas. Então, o poder que ela tem, ela precisa 30 para operacionalizar isso.
mas a responsabilidade que ela tem sobre outras empresas é gigantesco, né? E aí, até voltando um pouquinho aqui na VB está indo aí para o segundo ano já de Segundo ano, contrato acabou de nosso renovar. MDA. Vamos renovar. E aí, até para você mostrar para gente aqui, falar um pouquinho, porque a gente também, como é um serviço, a gente vem no mercado de muito produto, entrega produto, tá, beleza, tá funcionando, é legal. A gente queria entender como é que é realmente, depois da implementação desse serviço, como é que foi uma experiência de um incidente, de resposta, de capacidade de entrega realmente efetiva lá dentro da VB, que você enxergou aí com o nosso time de MDA, Jonas. É igual o Daniel comentou muito bem, o comercial a gente aciona uma vez por ano para renovar. É uma ferramenta que não costumamos acionar o comercial porque por algum problema, algum incidente. Isso é bom, eu também durmo tranquilo. Eu também estou dormindo tranquilo. Desde que a gente implantou a ferramenta já identificou alguns possíveis ataques. Vou trazer um recente, um exemplo. Teve um usuário de um departamento, clicou no phishing que passou pelo Microsoft 365, e na hora que o usuário clicou, em 2 minutos o telefone da empresa tocou, que era o time da Sophos, ligando, avisando do incidente, o nome da máquina, qual que era o e-mail, da onde que veio o e-mail, qual que era a caixa de e-mail. Caramba. Então, assim, de uma maneira muito rápida, em 2 minutos, se aquilo ali foi uma tentativa de um ataque, em 2 minutos que o hacker tentou levantar de uma cadeira dele para pegar um café, já acabou a possibilidade de ataque dele ali mesmo. E um ponto importante quando a gente fala de integração, eu ainda não tenho integração com o Firewall, mas a gente entende que a integração ele faz muito sentido, porque o ataque ele pode acontecer pela borda. Sim. E pode acontecer de forma lateral, andando de lado ali de uma máquina A para a máquina B, até chegar no ponto principal que eles mais querem, que é o servidor. Então, enquanto a gente tem hoje uma ferramenta muito bacana, muito funcional para o ataque andando de lado. Então, eu nunca teve um incidente dentro da empresa que 2 máquinas chegou por uma e foi atacada a outra. A ferramenta, o MDR, na primeira já parou na primeira, já neutralizou na primeira, já ligou, já informou, já bloqueou o acesso. A gente já teve uma tentativa um pouco mais elevada dele simplesmente desconectar 100% do computador da rede. Legal, isolou Ele isolou a máquina 100% da rede, a pessoa chegou de manhã lá, o computador dela estava bloqueado, porque ela não desligou o computador no final do dia. No outro dia de manhã, na hora que foi chegar na frente do computador dela, estava bloqueado. A gente já tinha recebido a ligação, já tinha recebido o e-mail com o report inteiro da Sophos, o que ocorreu, por que neutralizou e por que desativou. Ela simplesmente não desativou por conta própria, ela desativou informando o ocorrido. Ela sim estava igual o André comentou muito bem, a inteligência dela, analisando seus 25 mil clientes no mercado todo, ela identificou que aquele ali era um ataque num nível mais alto, e se ela já preferiu bloquear a máquina e nos informar que estava sendo bloqueada a máquina para não acontecer aquilo ali, para não ir para frente o incidente. E eu acredito que ainda colocou nas observações os próximos passos que vocês devem fazer para neutralizar aquela ameaça por completo. Igual você comentou muito bem, Daniel, toda a neutralização que acontece chega ao documento da Sophos, informando o porquê, o que aconteceu e o que precisa ser feito para não acontecer mais. Se é uma atualização do Windows, o parque hoje é tudo Windows Server e Windows normal, Windows 11, todos eles já informam o que precisa fazer. Se é uma atualização que não foi feita, ele já informa que precisa ser feito, que já tem um pack do Windows lá pronto para ser atualizado. Então, aquilo ali você traz uma agilidade gigantesca. Então, desde você ter um time analisando o log para tentar identificar uma falha, você já tem um time que tem um PDF pronto e já sabe o que precisa ser feito. Já fez tudo e já entrega o próximo passo, que é a correção, né? Isso com é agilidade. A inteligência operacional nesses tipos de incidentes, ela não está limitada somente a responder o ataque, mas também te entregar o próximo passo, porque a gente vê muitas falhas, né, de incidente acontecendo. Às vezes o usuário teve uma credencial comprometida, isso pode acontecer através de um phishing, mas também internamente aquele usuário ele tem poderes administrativos que não deveriam ter, por exemplo, executar um PSExec, que é uma ferramenta geralmente não, muito mais voltada para a área da TI, e o hacker dentro da rede com credencial administrativo podendo fazer isso, são coisas que a gente precisam ser corrigidas, e aí a gente também já entrega esse detalhamento. E o bastidor é legal, né? Porque o bastidor, aí ele usa uma IA generativa por trás do operador de MDR. O que acontece na parte prática nossa por trás de um incidente desse tipo, né? Ele já recebe uma notificação, já recebe uma suspeita de um comportamento, de um ataque, e já recebe o que ele tem que olhar
para verificar dentro da rede da VB o que causou aquele incidente. Então, provavelmente, assim ele começa. Esse ataque você tem que olhar o anti-spam, provavelmente veio do e-mail, o e-mail levou a clicar num phishing, o phishing levou a baixar o malware mudou registros. Analisando os logs que a gente tem aqui, é muito suspeito que esse aqui é o ataque dessa empresa. Aí o operador já recebe até as instruções para checar. Então, por exemplo, o tempo médio hoje, ele está levando 1 minuto para detectar nesses 25 mil clientes um incidente, né? É muito rápido. É muito rápido, né? Então, assim, se ele falou, clicou, já tinha 2, depois já tinha me ligado que tinha um incidente na minha empresa, né? Então, assim, a velocidade que ele leva a IA também, ela entra nessa parte, né? Já tem soluções na práticas ali, automatizando também a parte operacional humana ali dentro, né? Então, pra você ter uma ideia, 99,98% dos incidentes nossos hoje já estão automatizados. Puxa. Então, putz, aconteceu, já recebe rapidamente, aí esse cara já analisa o incidente que já notifica a empresa, já atua muito rapidamente, né? Então, isso faz com que o tempo, por exemplo, se você comparar um SOC tradicional e um SOC com MDR, a diferença de tempo na resposta ao incidente está muito grande, né? Então, a redução e a velocidade é chave aí para a segurança ser mantida na empresa, né? Isso é muito importante, André, porque isso está dentro do nosso compromisso público, no nosso SLA. Então, quando você adquire um produto, um serviço nosso, você tem o End User License Agreement. E lá tá. Quando você tem um caso crítico, realmente o nosso tempo de resposta ele vai ser 1 hora. Então, e não é 1 hora para detectar, é 1 hora para responder, remediar. E a gente não para no alerta. Então, o operador por trás, todas essas interações do malware foram executadas dentro da máquina, ele alterou chave de registro, ele criou uma DLL, ele possa ter alterado qualquer coisa dentro do sistema operacional, a gente volta atrás. Né? Então eu vou lá, removo aquela chave de registro, foi criada aquela DLL, ele foi lá, criou uma tarefa agendada, a gente exclui ela. Então a gente volta a máquina para o processo original do que ela estava antes daquele incidente. Então isso é muito importante, até mesmo porque reduz a fadiga desses sistemas operacionais. Então a gente, depois do malware, aqui a máquina ficou lenta, né? Lembra que a gente tinha muito isso? Sim. Então geralmente eram esses requisitos que ficavam ali dentro do sistema operacional que eles não eram corrigidos. Então realmente a gente sempre tenta manter o parque dos nossos clientes no nível ali de operacionalidade que ele deixou, né, antes de qualquer tipo de incidente. E é um ponto importante você falar disso, Daniel, que hoje as empresas estão trabalhando cada vez mais enxuta, né? Sim. Então, se você tem uma pessoa parada no departamento lá 3, 4 horas porque você está formatando uma máquina, até se formatar, atualizar, instalar tudo, você tem 4 horas da pessoa parada lá sem executar nenhuma função dela. Isso aí, infelizmente, pode impactar em venda, financeiro, N ferramentas coisas que a empresa está precisando e a pessoa está sem a máquina para trabalhar. Eu tive um cliente lá em Brasília, né? Ele é um órgão público, não vou citar o nome, mas acho que ele tem em média aí 9 mil máquinas, eles formataram 9 mil máquinas depois do incidente. Poxa. 9 mil máquinas. O tempo, 9 mil máquinas até formatar tudo. Então você imagina. Algumas pessoas ficaram horas e horas paradas. Não só umas pessoas, porque são empresa pública. Então todos os cidadãos que precisam daquela instituição também pararam. Então assim, o nível de criticidade, ele se espalha de muitas formas, né? Então você pode parar ou um sistema inteiro da sua empresa não faturar ou um atendimento a um cidadão. Ou gente morrendo, né? A gente viu também o Hospital da Criança em Brasília sendo atacado, cara. Imagina, o hospital que cuida de crianças com câncer. A gente foi lá, né? A gente fizemos uma reunião com eles. Falou, cara, a gente tá aqui para ajudar. Se vocês precisarem, a gente vai entrar, vai ajudar vocês aqui a resolver esses problemas. Já estavam recebendo uma ajuda do Banco do Brasil, então muito importante, né? Então a solidariedade também da comunidade ela é importante pra gente. Falei, mas sim, os caras estão atacando empresas e hospitais. Eles não estão eles não querem saber o nicho de mercado. Não querem saber o nicho. Então, é igual o André comentou, né? Se ele sabe que o brasileiro de paga. Quase 2 ataques, um paga, aonde que eles vão atacar? Quem tá pagando, né? É um comércio muito forte. Aí, sem contar que tem alguns grupos de hackers agora que tem como alvo o Brasil, né? Acho que o André consegue compartilhar. Tem um ransomware agora muito forte, um grupo muito forte agora, é um que chama Akira Ransomware, um grupo chinês, né? Ele pegou muito varejista, né? Então ele começou... Como é que ele entra numa rede, né? Ele entra através de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é um tema muito complicado, né? Porque às vezes você tem uma vulnerabilidade muito crítica e a empresa tem dificuldade para implantar aquela correção, né? Então são áreas diferentes, desenvolvimento, produção, a parte de como é que eu vou colocar aquilo no ar, não posso parar meu serviço. E muitas vezes é muito crítico isso, né? Então, por exemplo, a gente desenvolveu um produto chamado Sophos Mind Risk, né? Onde uma parceria com a Tenable,
A gente fica medindo também pelo MDR os operadores, o risco da empresa, as vulnerabilidades que ela tem, os principais pontos, quando rola um ataque, por que aconteceu aquele ataque, por que começou aquele incidente, né? E acaba ao mesmo tempo aquilo contribuindo para que você corrija, né? Então, pra você ter uma ideia, esse Akira Grupo, o que ele faz, né? Toda vez que você ouvir, acabou de sair uma vulnerabilidade nova de SSL VPN, de VPN, de qualquer fabricante, A, B, C, D, E, F, tem coisa por trás que pode acontecer depois. Se você não atualizar aquele firewall rapidamente, alguém vai explorar essa vulnerabilidade. Esse grupo, pra você ter uma ideia, ele entra nos próprios firewalls, ele consegue colocar um malware de captura de senhas da quem loga naquela caixa. Então, se eu logar por um admin, logar por um SSL VPN, eu vou saber usuários válidos, qual é o usuário e senha que ele entrou na rede para poder autenticar. Instalo uma VPN, roubo como é que eu faço a VPN, faço uma configuração nova na caixa, mudo a senha da caixa e consigo fazer com que ele entre naquela rede de um modo autorizado. Muitas vezes é comum, eu peguei alguns clientes que tiveram esse incidente, ele culpa, não, o João que entrou, que começou o incidente, o João não sabe nem o que está acontecendo, ele logou na VPN, não é o João que entrou na rede, né? E aí ele começa a fazer um estrago muito grande no ambiente, né? Então, é um grupo também que ele tem um foco muito forte. No Brasil começou a ter muito isso também, a extorsão de dados, antes do ransom, né? Então ele busca a área financeira, a área de engenharia, tecnologia, onde eu posso deixar um ambiente hospitalar fora do ar, ele tirar aquele ambiente, fazer com que aquela indisponibilidade gere uma pressão no executivo. Esse executivo fale, não, eu não posso ficar 2 dias fora, né? Imagina a VB Alimentos 2 dias sem operação, né? Você é massacrado lá dentro, assim, né? Assim. e às vezes a empresa não tem a noção de que um incidente muito grande, ela pode deixar realmente ficar 1, 2 semanas sem operação, 3 semanas sem operação. O impacto é muito alto. Pega uma transportadora, ela vai ficar sem transportar para o Brasil durante 2 semanas carga, vai apodrecer carga no estoque, vai gerar prejuízos milionários aí para uma operação, né? E esse grupo ciente disso, ele vem e faz uma extorsão, ele faz uma investigação, por exemplo, no AD, quem são os diretores da empresa, para verificar quem são as pessoas que eles vão extorquir também mais forte. Ele identifica os stakeholders, ali, os principais executivos daquela empresa e começa a fazer uma extorsão. Olha, eu além de colocar teu ransom, eu fiz antes, saquei umas informações suas que são meio confidenciais aqui, ó. Vou te dar um exemplo para você, ó. Ou você paga logo esse resgate, ou eu vou publicar isso aqui também. E aí a pressão duplica. E aí fica muito forte e aí acaba gerando os 58% que paga. Né? Ele vai lá, paga, gasta muito mais que ele gastaria se fosse fazer um investimento de proteção, de segurança, de tecnologia na empresa e gasta esse dinheiro muito rapidamente, né? Então é um problema muito grande que tem hoje no Brasil, né? E esses grupos, eles também identificam muito isso, né? Então tem grupos financiados por governos que fazem, por exemplo, tem uma ideia, ó, a Coreia do Norte tem um grupo muito forte que ele é ligado ao governo com o intuito de atacar muito empresa americana, é o principal foco deles. Mas o recurso que ele cata do ransom é para comprar armamento da Rússia para poder alimentar o exército da Coreia do Norte. Olha que loucura você falar nisso, né? Em termos de a Coreia do Norte, então... Política. O armamento da Coreia do Norte é alimentado por um ransom que ele captura nos Estados Unidos, né? Coisa de maluco você pensar isso, né? Mas é o que acontece na prática, né? Existem muitos grupos desse sentido. A China tem muito grupo forte, o Irã... Então, existe esse processo por trás ali que acaba tendo essa briga gato e cachorro aí o tempo inteiro, né? É bem complexo, né? Pessoal, acho que é isso, né? Queria agradecer aí a presença do Daniel, a presença do André, Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por confiar no nosso trabalho lá na Tecnologia, né? É um prazer para nós termos você aqui hoje dando esse depoimento, né? Queria convidar também os nossos espectadores também para conhecer as nossas redes sociais, né? Se inscreverem no LinkedIn, no nosso Instagram, né? E é isso aí, pessoal. Foi enriquecedor aí esse bate-papo, né? Esse é o primeiro podcast que nós estamos fazendo. Logo, logo nós teremos novos podcasts com outros temas também. Já convido novamente a Sophos em outra oportunidade também para vir aqui falar de outro tema, né? Hoje a gente trouxe o MDR, mas a gente tem bastante tema para falar, bastante assunto para ser abordado, né? Então, agradeço a todos aí a nossa audiência e o nosso muito obrigado. Até mais. Até mais, muito Até obrigado. mais. Obrigado a todos. Obrigado a todos, valeu.